Atlântida. Essa cidade mística constitui talvez uma das maiores lendas de toda a história da humanidade. Segundo a lenda, há muito tempo teria existido um grande continente ou ilha chamada Atlântida, situado no meio do oceano que teria recebido seu nome, o Oceano Atlântico. Atlântida teria sido um paraíso, uma lendária ilha cuja primeira menção conhecida remonta a Platão em algumas de suas obras publicadas. Nos contos de Platão, Atlântida era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules, que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África 9.000 anos antes da Era de Solon, ou seja, aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. Era uma ilha composta de exóticas paisagens, com clima agradável e belas florestas, ao lado de extensas e férteis planícies. De acordo com a lenda, no entanto, após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, a Atlântida afundou no oceano em um único dia e noite de infortúnio. A pergunta que fica no ar é: onde está essa mística cidade que desapareceu do planeta há milhares de anos? É isso que os cientistas vêm tentando entender já há muito tempo, até agora, sem sucesso algum. Vez por outra, porém, algumas ruínas de cidades antigas são encontradas, e alguns teóricos dizem ser resquícios da lendária Atlântida. Será? É isso que veremos no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Para isso, basta clicar no primeiro link da descrição. Ao se inscrever, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Atualmente, os cientistas sabem mais do céu e do espaço do que sobre o fundo do mar. Isso muito se deve ao fato de haver regiões tão profundas nos oceanos que nenhum ser humano jamais conseguiu chegar. Isso porque existem muitas dificuldades durante esse processo. À medida que a pessoa mergulha e a profundidade aumenta, diminui a luz e cresce a pressão da água sobre o corpo. Além disso, no fundo do oceano há regiões mais fundas que nossas montanhas mais altas. Quer um exemplo? A chamada Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, tem 11 quilômetros de profundidade. Já o Monte Everest, lugar mais alto do mundo, conta com 9 quilômetros de altura. É muito lamentável que nos dias de hoje não se saiba exatamente como é o fundo do mar, criticou Françoise Gail, pesquisadora francesa e membro da plataforma Oceano e Clima. Atualmente, conhece-se menos de 10% do relevo dos fundos marinhos, que vão até 200 metros de profundidade, ainda que 2/3 da superfície do planeta sejam cobertos por água. Não há razão para que se conheça melhor a Lua que o fundo dos oceanos, afirmou Françoise Gail. Adquirir estes conhecimentos é caro, mas é tudo uma questão de prioridades, acrescentou a pesquisadora. Segundo um estudo americano de 2001, seria possível mapear a totalidade do fundo do mar, que vai além de 500 metros de profundidade, com um único navio oceanográfico trabalhando durante 200 anos. Com 40 embarcações, levaria uma média de 5 anos, disse Walter Smith, geofísico da Agência Americana Oceânica, após estimar o custo da operação entre 2 e 3 bilhões de dólares. Pode parecer muito, mas é menos do que a NASA prevê gastar em sua futura missão de exploração na Europa, a misteriosa Lua de Júpiter, afirmou o cientista. Temos uma ideia do fundo do mar graças aos satélites, mas não podemos dizer exatamente que são dados preciosos, afirmou Thierry Smith, especialista em batimetria da Marinha Francesa. Só a aquisição de dados marinhos através de sondas acústicas permite dispor de uma maior precisão, mas se tratam de técnicas geralmente lentas, avaliou o pesquisador. Mesmo que não conheçamos o mar tanto quanto gostaríamos, ainda assim algumas descobertas são feitas nesse cenário. Com achados recentes, soube-se que as profundezas dos oceanos podem guardar vestígios de algumas das civilizações mais importantes de nossa história. É impossível saber o quanto ainda está por ser descoberto, mas grandes avanços na área da ciência têm feito com que cada vez mais descobertas desse tipo sejam realizadas. Inúmeras coisas já foram achadas no fundo do mar,
mas uma delas realmente impressiona. No Lago de Qiandao, ou Lago de Milhares de Ilhas em tradução livre, situada no condado de Shunan, na província de Zhejiang, leste da China, foi encontrada em 2001 uma cidade submersa que acabou se tornando uma atração e tanto para os mergulhadores na época. A antiga cidade recebe o nome de Xicheng e, segundo dados governamentais antigos, a metrópole encontrada nas profundezas tem mais de 1.300 anos de idade e foi afundada propositalmente pelo governo que pretendia construir uma barragem hidrelétrica na região, algo que se concretizou em 1959, construída pelo governo comunista. Quando o local foi propositalmente afundado, foram encobertas 27 aldeias e mais de 1.000 vilas, fazendo com que 290 mil habitantes migrassem da região, que era considerada próspera e um centro comercial, uma das áreas mais influentes da China na época. Com um tamanho aproximado que equivale a 62 campos de futebol, existem cerca de 260 arcos de pedra bem preservados na tal cidade, que aparentemente são itens preservados do urbanismo da dinastia Han, agora fossilizados a mais de 30 metros de profundidade. No local foram descobertos templos, cemitérios, residências e diversas outras ruínas. A cidade, que é conhecida pela população da China como a Atlântida da Ásia, ficou esquecida por mais de 4 décadas no fundo do lago, sendo descoberta em 2001 através de uma expedição elaborada pelo governo do país. Até hoje, o lago continua sendo explorado e estudado por arqueólogos e historiadores do mundo inteiro, sendo cada nova descoberta um motivo de surpresa para os mergulhadores. Outro caso interessante aconteceu próximo à área do Triângulo das Bermudas. Enquanto um grupo de cientistas canadenses explorava esses mares, descobriram uma cidade perdida completamente submersa. Nem precisa ser muito bem informado para saber que a área conhecida como Triângulo das Bermudas é até hoje fascinante graças às suas ocorrências inexplicáveis, não é? São fenômenos popularizados em documentários de TV, em livros e revistas e, portanto, dificilmente haja alguém que nunca tenha ouvido falar da região onde aviões e navios desaparecem silenciosamente e misteriosamente. Porém, parece que o Triângulo das Bermudas não para de nos surpreender. No noroeste de Cuba, a 700 metros de profundidade, um robô submarino tirou fotografias das ruínas de edifícios, 4 pirâmides gigantescas e de diversos outros objetos. Especialistas sugerem que os edifícios pertencem ao período pré-clássico do Caribe e da história da América Central. Estima-se que essa antiga cidade fosse habitada por uma civilização relativamente semelhante aos habitantes de Teotihuacan, que viveram no atual México e que se destacava pela construção de enormes monumentos megalíticos. A descoberta foi feita por volta do ano 2000, mas ficou esquecida por mais de uma década, voltando à tona apenas no ano de 2012. Durante esse tempo, os descobridores tiveram dificuldades para encontrar financiamento ou tecnologia capaz de chegar perto das formações. O geólogo da Marinha Cubana, Manuel Iturral, pediu mais amostras antes de tirar conclusões sobre o local, dizendo: "Nós temos alguns números que são extremamente incomuns, mas a natureza é muito mais rica do que pensamos." Estimando que teria levado 50.000 anos para tais estruturas terem afundado a profundidade em que foram encontradas, ele disse que há 50.000 anos atrás não havia capacidade de arquitetura em nenhuma das culturas que conhecemos para construir edifícios tão complexos como esses. Por esses e outros motivos, boa parte dos teóricos e pesquisadores independentes fazem uma ligação entre essa cidade e a famosa e perdida Atlântida, dando bases para acreditar que se trate do mesmo local. Inclusive, alguns afirmam que os relatos de desaparecimento no Triângulo das Bermudas têm muito a ver com a existência dessa cidade nas profundezas. Essas cidades embaixo d'água são apenas algumas das muitas outras descobertas com o passar do tempo. O arqueólogo subaquático Frank Goddio e o Instituto Europeu de Arqueologia Marítima, por exemplo,
redescobriram uma cidade no ano 2000 a pouco menos de 10 metros de profundidade no mar Mediterrâneo, na Baía de Abukir, próximo a Alexandria, na África. Tratava-se de Heraklion, uma cidade egípcia que foi, há 1.200 anos, uma das maiores potências comerciais do planeta. A cidade teve a sua importância aumentada na época dos faraós e se tornou o principal porto do Egito até o século II a.C., quando foi superada por Alexandria em termos de importância. Pesquisas feitas por mergulhadores que exploram o local sugerem que Heraklion serviu como uma porta de entrada obrigatória para o comércio entre o Mediterrâneo e o Nilo. Construída por volta do século XII a.C., de acordo com lendas citadas por antigos historiadores gregos, a cidade desapareceu do mapa após ser engolida pelo mar Mediterrâneo. Durante um programa de escavação que durou mais de 13 anos, emocionantes descobertas arqueológicas ajudaram a descrever uma cidade antiga que não era apenas um centro comercial internacional vital, mas possivelmente um importante centro religioso. Até hoje, cientistas mostram-se maravilhados com a diversidade de objetos localizados no fundo do mar de Heraklion e com o quão bem eles estão preservados, o que constitui monumentos, estátuas e muitas outras estruturas. Uma joia mantida no fundo do oceano há mais de 1.200 anos.